Aleluia! Quantos estão felizes aqui? Eu estou muito feliz. Hoje eu vou ensinar uma oração de avivamento para vocês. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus mostre a sua glória. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus revele a sua glória hoje aqui. Que Deus se levante em Curitiba. Que Deus se levante nesses dias. Que Ele manifeste a sua glória entre nós. Que Deus se levante em Goiânia. Que Deus se levante em Recife. Que Deus se levante em Belo Horizonte. Que Deus se levante em Curitiba. Que Deus se levante no Brasil. Que a sua glória se manifeste entre nós. Deus vai se levantar. Eu não sei você, mas eu saí de casa hoje cheio de expectativas. O estádio, nós só vamos comemorar o que Deus vai fazer. Mas eu gosto da preparação. É neste lugar que vemos Deus fazer coisas incríveis. É nesse lugar que participamos de fato do que Deus está construindo. Você que veio aqui hoje veio preparar algo maravilhoso. Hoje nós vamos levantar um clamor e Deus vai nos visitar com poder. Quando eu me converti, eu lembro que meu pai me deu um livrinho, Vidas Poderosas, pastor Enéas Tonini. Eu lembro que eu comecei a ler aquele livro, eu era atleta e logo eu comecei a sonhar. Deus, eu não quero mais ser atleta, eu quero participar de um grande despertamento espiritual. E desde aquela época eu tenho perseguido isso. Eu creio que o avivamento ele não está nos estádios, mas o que nós vamos fazer é o grande ajuntamento. E quando há grandes ajuntamentos e um clamor genuíno, Deus se move. Em 2017 nós vivemos algo aqui em Curitiba especial. Quantos estavam lá no culto? Alguns não participaram. 2019 de novo. Agora em 26, a minha filha, quando foi 17, ela nasceu naquele ano. O primeiro ela não participou. O segundo ela era neném. Hoje quando eu falei, filha, vou lá para a reunião do Descent. Ela falou, pai, deixa eu me arrumar, tem 8 anos. Se preparou e eu falei, filha, você vai ter uma experiência hoje do poder de Deus. A Nina tem 8 anos, o Beni tem 9 e agora eu tenho um neném, o Davi. A Nina, eu lembro que ela fazia vídeos assim. Um dia eu passei pelo quarto, ela estava cantando Pedro, Diabo, João. Eu falei, filha, a música não é bem assim. O Beni terminou ano passado o Novo Testamento, começou a ler o Antigo agora. Esses dias eu passei, ele estava lendo os 10 mandamentos. Falei, filho, você está entendendo, está lendo? Tô, pai. O que é não adulterarás? Ele falou, não fingir que é adulto. Eu falei, isso mesmo. Você está entendendo tudo. Mas hoje eu vim animado, porque eu vim trazer a minha filha, eu vim cheio de expectativas, porque nós vamos viver juntos um grande mover de Deus. Quantos creem nisso? Aleluia! Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo. Repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Dá um abraço quem está do seu lado, diga que bom que você está aqui, que Deus te abençoe. Dá aquele sorriso lindo e pode se assentar. Nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, abra no Salmo 68. Eu quero ler esse salmo, parte desse salmo com vocês. Salmo 68. Diz assim a palavra de Deus: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários. E tu os discípulos, assim como o vento leva a fumaça,
Como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Que Deus se levante. O Salmo 68 começa com essa declaração. Eu confesso que quando li a primeira vez, fiquei me perguntando o que representava essa oração. Deus está dormindo? Deus está sentado? Ele precisa que nós o despertemos, o acordemos? A Bíblia diz que Deus não dorme. O que significa dizer que Deus se levante? Sabe, enquanto estudava esse tema, eu descobri que esta oração, que Deus se levante, foi um dos jargões de um avivamento histórico. Um avivamento que aconteceu no país de Gales em 1904, liderado por Evan Roberts. E esse avivamento foi muito impressionante. Em cerca de semanas, mais de 100 mil pessoas entregaram a vida para Jesus. Foi um mover tão grande que houveram transformações sociais significativas. As pessoas chegavam no bar, pediam a bebida, eram servidas, e quando iam levar a bebida à boca, um santo constrangimento tomava conta delas. Elas largavam a bebida e iam para a igreja. Pessoas começaram a se converter sozinhas no meio da rua. Não tinha casos na justiça, os bares esvaziaram. Foi algo impressionante. Até os cavalos começaram a não responder os seus donos. O epicentro desse avivamento foi as minas de carvão. E aqueles homens que trabalhavam ali eram homens chucros, que usavam palavras chulas, falavam muito palavrão. Quando eles começaram a se converter, o linguajar deles mudou. E agora os cavalos não os obedeciam. Olha que coisa tremenda. Mas aquele movimento começou com reuniões de oração, que aconteciam bem cedo. 5h30 da manhã, antes de irem trabalhar. E existia uma oração que eles faziam sempre. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Hoje eu vim te convidar a fazer uma oração poderosa. A oração poderosa não tem a ver comigo, mas com aquele que se levanta se clamarmos. Hoje eu vim te convidar a fazer a oração que esses irmãos fizeram e experimentaram algo maravilhoso. Quem sabe podemos provar de novo. Hoje eu queria te convidar a clamar junto comigo. Que Deus se levante, clame. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Clame mais alto. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória entre nós. Levante as suas mãos e clame de todo o seu coração. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória. Nós podemos fazer melhor. Levante no seu lugar e clame de todo o coração. Levanta, Pai. Se levanta, Deus. Que o Senhor se levante, Pai. Que o Senhor se levante na nossa terra. Que o Senhor se levante, Pai. De norte a sul, de leste a oeste. Que esta terra seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Deus manifeste a sua glória. Aleluia. Pode sentar. Milhares de jovens nos 5 cantos desse país, declarando que Deus se levante. Algo maravilhoso vai acontecer. Mas o que representa fazer essa oração?
O que representa pedir para Deus se levantar? Em primeiro lugar, pedir para Deus se levantar, essa oração representa Deus, mostra a sua grandeza. É isso que representa. É muito interessante que, antes de grandes movimentos do Espírito, antes de o Senhor fazer coisas impressionantes na Bíblia, homens clamaram, oraram, para que Deus revelasse a sua grandeza. Eu gosto de Êxodo 33, no versículo 18, quando Moisés diz assim: peço-te que me mostres a sua glória. Ele ora, e então o Senhor ouve a oração dele, e o convida a subir a montanha. Lá ele tem uma experiência, uma visita de glória. Ele recebe as tábuas da lei, mas ele volta com o seu rosto brilhando, porque Deus havia se levantado. Eu gosto da oração de Abacuque. Num tempo difícil, ele começa a clamar, ele vai à torre de vigia. O que havia era um cenário de problemas, de destruição. E ele faz uma oração em Abacuque 3, no versículo 2. Ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossos dias as tuas obras. Ele estava aflito, mas na torre de oração ele teve uma revelação de Deus. O Senhor se mostrou para ele, por isso ele termina o livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, o gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o que você está passando, mas se Deus se levantar, ele se basta. Aleluia! Essa foi a oração de Isaías. Isaías 64, no versículo 1, quando ele diz: se fendessem os céus e tu descestes. E aí ele começa a falar como Deus se revelou no Sinai. Quando o Senhor desceu, as montanhas tremeram. Nós ficamos como quem espera coisas tremendas. O Senhor desceu e os montes tremeram. Mas aí ele continua: ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu o que Deus tem preparado para aqueles. Deus é tremendo. Que Deus se levante. Sabe, eu creio que essa é uma oração de avivamento, quando pedimos para Deus mostrar a sua grandeza. Agora, a Bíblia vai dizer que Deus é Deus altíssimo. Quem já viu essa expressão na Bíblia? São vários os textos. Salmo 97. Eu gosto do Salmo 103, que ele diz assim, que Deus é tão alto, que ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. O nosso Deus é um Deus altíssimo e todo-poderoso. Ele é grande, ele é imenso, ele é terrível. Mas o que significa pedir para o Deus altíssimo se levantar? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando, quando os meus filhos eram pequenos, eu me abaixava para falar com eles, na altura dos olhos. Mas quando eu ficava de pé, eles só conseguiam abraçar as minhas pernas. Sabe, eu queria nesses dias abraçar as pernas do Senhor. Eu queria junto com você experimentar a grandeza de Deus revelada. Se nós clamarmos, se nós pedirmos, Ele vai se levantar entre nós. Quantos já experimentaram isso? Quantos já viram a grandeza de Deus revelada? Esses dias eu estava ensinando para o meu filho pequeno, Benício, a respeito do temor do Senhor. Nós fazíamos o cultinho ali familiar, e já era tarde da noite. Eu estava explicando o que era temer a Deus. E eu usei uma ilustração, eu falei: filho, se um mergulhador descer as águas e encontrar uma baleia azul, ela é enorme, gigante. Ao mesmo tempo que ele vai ficar admirado com a beleza e com o tamanho dela, ele vai temer. E eu comecei a falar da grandeza de Deus, como Deus era poderoso. E à medida que eu ia falando sobre isso para o Benício, 9 anos, eu vi que o meu filho começou a se encolher no sofá e começou a se afundar no sofá. E eu falei: filho, está tudo bem? E ele disse para mim: pai, eu estou sentindo o temor do Senhor. E eu peguei e falei:
Aleluia, filho. E então, quando eu o abracei, ele começou a chorar muito. Eu e a minha esposa, então, começamos a orar por ele. E o meu filho foi visitado na casa da nossa, ali na sala da nossa casa, porque Deus mostrou a sua grandeza para ele. Sabe, enquanto nós estivemos clamando nos estádios e pedindo que Deus se levante, eu creio, pessoas que vão estar perto, que nem vão estar ali no estádio, elas serão, sim, tocadas pelo temor do Senhor, porque Deus vai se levantar nestes dias. Ele vai mostrar a sua grandeza para nós. Quantos querem orar dessa forma? Agora, onde você está? Levante suas mãos. Você veio ao culto. Feche seus olhos e peça. Deus, mostra a sua grandeza. Senhor, o Senhor é Deus Altíssimo. Por favor, hoje se levanta. Eu quero ver, Pai. Mostra a sua grandeza. Mostra a sua grandeza. Essa oração também significa dizer: seja a minha referência. É muito interessante porque essa palavra que Deus se levante, na verdade, esses primeiros versos são uma citação de Números 10, versículo 5. Quando Moisés e o povo de Israel seguia a nuvem, Deus se movia e mostrava o caminho. E quando a nuvem se movia, os sacerdotes iam para frente do povo e eles tomavam a arca da aliança. Pegavam aquelas hastes de madeira e então levantavam a arca. A ideia era que Deus ia na frente, Deus mostrava o caminho. Mas quando eles levantavam a arca, Moisés e todo o povo faziam essa oração: que Deus se levante, que os nossos inimigos sejam espalhados, que os adversários fujam diante de nós, que o nosso Deus grande e poderoso nos mostre o caminho, que Deus se levante. Essa oração significa colocar Deus no seu lugar devido. É pedir: Deus, nos lidera, toma frente, seja a nossa referência. Mas por que fazer de Deus referência é algo tão importante? Sabe, quando não temos referência, não sabemos nem para onde estamos indo, nem quem nós somos. Não entendemos a nossa identidade. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu só posso conceber que se algo é grande ou pequeno se eu tiver um referencial. Por exemplo, eu posso dizer que o meu filho é alto quando a referência são as crianças da sua idade. Mas se eu colocá-lo perto de mim, eu vou dizer que o meu filho é pequeno, porque eu me tornei o referencial. Quando não temos referencial, vivemos uma crise de identidade. Nós só sabemos que somos pecadores porque a santidade de Deus nos foi revelada. As pessoas hoje vivem em crise, porque Deus deixou de ser referência. Sabe, se Deus se levantar, e eu creio, Ele vai fazer isso aqui. Você vai entender exatamente quem você é. Eu nunca me esqueço quando me converti. Eu tinha cerca de 15 anos de idade. Quando o jovem orou por mim e a presença de Deus se manifestou naquele lugar, eu lembro que eu caí de joelhos e eu chorava muito, porque diante da grandeza de Deus revelado, eu me senti pequeno. Eu me senti o mais pecador de todos. Eu chorava, eu não conseguia me mover, porque Deus tinha se levantado para mim. Quando a minha esposa se converteu, ela tinha saído de uma balada. A família dela não era crente, e eu lembro que ela me contou que ela tinha ganhado um CD de uma amiga. E ela então entra no carro e coloca aquele CD de louvores. E quando ela começa a ouvir os louvores, uma hora aquilo começa a falar com ela. Então ela para o carro para ouvir a mensagem. E então Deus se revela dentro do carro. Ela disse para mim: eu comecei a me sentir pecador, eu tremia, os meus lábios tremiam, porque Deus se levantou. Ei! Nós estamos vivendo um tempo na história de maior crise de identidade. As pessoas não sabem quem são.
Homens não sabem o seu papel, mulheres não sabem o seu papel, líderes estão perdidos, são cegos guiando cegos. Por quê? Porque Deus deixou de ser referência. Sabe, hoje eu queria não te falar ou te convencer a respeito do que é certo ou errado, sobre as suas opções sexuais, nem vim aqui falar sobre o papel do homem e da mulher na sociedade. Eu só vim te convidar a fazer uma oração simples: que Deus se levante. Porque se Ele se levantar, eu não vou precisar te explicar mais nada. Ele se basta. E é a santidade dEle revelada que faz eu entender que eu sou pecador. Sabe, eu já andei perdido. Eu já procurei caminhos. Eu tinha uma ausência de propósito. Eu não sabia por que eu estava aqui. Mas louvado seja Deus que um dia eu entendi a mensagem do Evangelho. Ela é poderosa. Deus sabia que nós íamos passar por isso. Por isso Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente. Para revelar na pessoa de Jesus Cristo o propósito para todos os homens. Jesus não é apenas um profeta que passou por aqui. Ele não é um mestre que ensinou princípios valorosos de sabedoria. Ele não é mais um líder inspirador. Ele é o propósito de Deus encarnado para todo homem. Quando eu olho para Jesus, eu sei o que Deus espera de mim. Eu entendo o meu propósito. Ele é o amor revelado na sua plenitude. Ele é o referencial para todos os homens. Ele dividiu a história. Existe um antes e um depois de Cristo. Existe um antes e um depois de Cristo na minha história. E espero que na sua também. Por isso o Pai o levantou no madeiro para que ele fosse referência. Ei, o Pai o levantou da morte. Ele foi levantado quando ressuscitou dentre os mortos. Ele foi levantado aos céus. Jesus, Ele é o meu referencial. Nesses dias, sabe o que nós viemos fazer? Levantar o nome dEle. Jesus, se Ele for o referencial dessa terra, nós vamos viver coisas maravilhosas do poder de Deus. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Jesus se torne a sua referência. Sabe, muitas vezes estamos perdendo o privilégio da liderança de Jesus nas nossas vidas. E ser liderado por Jesus é uma coisa maravilhosa. Eu estava com um empresário esses dias da igreja, ele me contando que ele resolveu colocar Jesus na liderança do seu negócio. Inspirado por uma mensagem que havia ouvido, ele falou: bom, eu vou transformar a sala do CEO numa sala de oração, porque Jesus precisa nos liderar. E aí, preocupado se as pessoas iam entender esse movimento dele, se as pessoas iam interpretá-lo mal, porque muitos não eram crentes na empresa, ele foi orar: Deus, eu devo fazer isso? E ele abriu a Bíblia em Provérbios 27:7, que diz: a alma farta pisa favos de mel. E ele entendeu que se fizesse isso, o Senhor os conduziria para um lugar de fartura. Então, começaram a reformar a sala do CEO ia virar a sala de Jesus. Quando começaram a fazer a reforma, encontraram no forro, atrás do forro, uma colmeia, um enxame de abelhas. O mel começou a escorrer e manchou o carpê. Ele falou: eu nunca tirei do carpê a mancha de mel, porque era a promessa de Deus. Eu vou pisar favos de mel. Depois que Jesus entrou no comando, nós pisamos favos de mel. Sabe, eu creio, você vai pisar favos de mel. Sim, se deixar Jesus te liderar. Quem aqui é liderado por Jesus? Todos os dias eu começo o meu dia no meu lugar de oração. Todos os dias. Depois de fazer minha leitura bíblica e orar, eu faço perguntas para Deus. Se você ler o meu caderno de oração, eu pergunto tudo. Porque a igreja que Ele confiou nas minhas mãos não é minha. Se eu colocar Jesus no lugar devido, as coisas vão caminhar bem. Eu pergunto tudo e Ele fala. Ser liderado por Jesus é uma loucura. Esses dias eu estava pregando numa igreja e colocaram um copo de água assim. E eu estava pregando.
E aí, Jesus, o meu líder, soprou algo para mim. Tinha um rapaz na minha igreja que ele estava em uma crise de depressão profunda há muito tempo, já tinha tomado todos os remédios, nada melhorava, uma crise muito grande. E naquela hora, o Espírito Santo falou para mim: vai lá onde esse menino está. Eu estava em Ponta Grossa. Vai lá, volta, quando você voltar para Curitiba, e você vai servir um copo d'água para ele, vai orar pela água, ele vai tomar e vai ficar curado. Eu falei: eu não faço isso nem matando. Eu sou um pastor baptista. E amanhã a minha igreja vai pegar fogo, aleluia. Eita. Esse negócio de dar água para orar pela água é coisa de outra igreja, não da minha. Me recuso a fazer isso. E aí fui pregando, e aquela voz, eu falei: que doideira é essa? E fui pregando e lutando, e quando terminou a pregação, eu entrei no carro, e aí Deus falou para mim: você vai me obedecer ou não? Eu falei: meu Deus. Aí peguei o telefone, liguei para o menino aqui em Curitiba. Falei: ó, estou em Ponta Grossa. Ele atendeu, acho que já estava dormindo. Eu falei: olha, eu estou em Ponta Grossa, me senti de orar por você. Você me recebe, eu vou chegar tarde. Falei: pode vir, pastor, eu estou precisando. E aí, peguei o carro, cheguei de madrugada. Quando chego na casa daquele moço, ele vem na sala todo malamaiá, cabelo despenteado, senta, olha para mim. E eu falei: ô pastor, que bom que você veio aqui, né? E aí eu falei: cara, eu vou orar por você. Você pode trazer um copo d'água para mim? E aí, ele pôs o copo em cima da mesa. E eu falei: eu vou fazer uma coisa, mas se você contar para alguém, eu vou dizer que você está mentindo. Vamos fazer um trato de confidencialidade aqui, tá bom? Falei: cara, não me explica porque eu estava pregando em Ponta Grossa. Mas quando a menina serviu água para mim, eu senti de vir aqui, pedir para você encher um copo d'água, orar pela água, dar para você beber, e eu senti que Deus vai fazer algo na tua vida. Ele ficou olhando para mim e começou a chorar. Pastor, isso é de Deus. Eu falei: me explica porque eu não estou entendendo. Ele falou: pastor, eu estava numa angústia de morte. Eu não conseguia dormir, era um sentimento de morte, uma angústia, uma depressão, uma coisa horrível. E eu saí do quarto e falei: Deus, por favor, me socorre, me ajuda, me escuta, fala comigo. E aí, pastor, assim no desespero, abri a Bíblia aleatoriamente e caiu nesse texto: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu orei pela água com gosto. Esse menino foi curado, virou pastor na minha igreja. E agora estou enviando ele para uma missão no Nepal. Deus é tremendo. Eu quero te convidar a fazer uma oração perigosa. Levante as mãos e diga: que Deus se levante. Que Deus se levante. Seja a minha referência, Jesus. Seja o meu líder. Eu vou onde o Senhor me mandar. Quantos têm certeza disso? Nós estamos num congresso de despertamento missionário. Que Deus te tome pelas mãos. Aleluia! Terceira lição. Eu não sei o tempo aqui, me corta aí quando você me dá o sinal. Hã? Já acabou ou não? Tem tempo? Se qualquer coisa você me tira daqui que eu não tem problema. Eu sou obediente. Terceira lição. Dizer que Deus se levanta, orar assim, significa valorizar a presença de Deus. Significa dizer: habita entre nós. Esse salmo, ele foi escrito por Davi. E muitos comentaristas vão dizer que ele fez esse salmo para ser um cântico entoado, enquanto eles levavam a arca da aliança da casa de Obed-edom para Jerusalém. E então Davi faz a canção para eles irem cantando no caminho. E aí o que ele faz? Por isso ele pega a citação de Números, que era como Moisés fazia com a arca, e ele começa a cantar: que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus nos conduza no caminho. Mas olha que lindo, esse gesto de Davi
Essa oração representava: habita entre nós, tu és bem-vindo, o teu lugar é aqui. Queremos o Senhor, queremos a tua presença. A tua presença é importante, é valiosa para nós. Sabe, eu creio que avivamento tem a ver com pedir, Deus, mostra a sua grandeza, faz milagres. Tem a ver com deixar Deus nos liderar, mas avivamento tem a ver com valorização da presença de Deus. Quando valorizamos, sabe, como eu queria que nós levássemos a presença de Deus para as nossas casas, que Deus se levantasse ali. Que levássemos a presença de Deus nas escolas, nas faculdades onde estudamos. Que levantássemos Ele. Que a presença dEle fosse importante nos nossos tribunais, nos nossos congressos. Que Deus se levante em cada tribunal desse país. Que Deus se levante. Possamos valorizar a presença de Deus. Sabe, eu lembro de um casamento que eu fiz há alguns anos atrás. Quando terminou o casamento, teve a festa, o jantar. E aí, depois do jantar, ia começar ali a festa, eu fui embora. E eu acabei esquecendo o meu celular na festa. Quando eu estava quase chegando em casa, na verdade já tinha chegado em casa, eu lembrei, falei que não achava o celular, falei, vou voltar, esqueci lá. Eu cheguei já um pouco tarde na festa de casamento, isso faz muitos anos. E quando eu chego, eu vi uma cena que me deixou muito triste. Os jovens da minha igreja, na época, eu entrei no banheiro, muitos embriagados. Tinha a menina descendo até embaixo, cantando música, que eu falei, meu Deus. Aí eu peguei o celular, entrei no carro, falei, não adianta nada. A gente prega o evangelho, esse povo não entende nada. Eu estava bravo. E aí, quando estava reclamando assim, Deus falou, liga o som. E eu liguei o som do carro, comecei a ouvir alguns louvores. E de repente, quando eu estava ouvindo os louvores, a presença de Deus começou assim a tomar conta daquele lugar. E eu comecei a sentir muita alegria. Parecia que tinham puxado assim o teto do carro e algo tinha descido ali, porque eu comecei a sentir muita alegria, muita alegria, muita alegria, muita alegria. Que aí Deus falou para mim, mostra isso para eles. Sabe? Quem quer ganhar os seus amigos para Jesus? Quem quer ganhar as faculdades, um lugar que você estuda para Jesus? Você não vai ganhar no debate, amigo. Mostra a presença de Deus para eles. Eu nunca esqueço do Senhor que entrou na minha casa, e quando ele pôs o pé, ele falou assim, tem algo diferente aqui. Na época eu fazia sites, eu tinha uma empresa. Eu falei, sabe o que é diferente? Essa casa é consagrada a Jesus. Ele disse, eu percebi que tinha algo aqui. Eu não precisei dizer nada para ele. A presença de Deus. Sabe, avivamento vem quando valorizamos a presença de Deus. Se em cada escola, em cada faculdade, vocês se levantarem e trouxerem a presença de Deus para esses lugares, as pessoas vão se esbarrar com a nuvem no meio do caminho. No banheiro. Esses dias eu fui falar com os jovens, falei, como é que vocês falam de Jesus aqui? A gente ora e Deus se revela para nós. Eu falei, é mesmo? Aqui na faculdade Deus se revela para vocês? Sim. Nós oramos e Deus fala. Esses dias ele falou que tinha uma jovem no banheiro que queria tirar a sua própria vida. E então uma das jovens entrou e encontrou a menina lá chorando na frente do espelho. E pregamos o evangelho e ela se converteu. Ei! A Universidade Federal do Paraná vai conhecer a grandeza do nosso Deus. Ei, nós vamos levantar o nome dele em cada escola, em cada faculdade. Ei, nós valorizamos a presença. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Nas escolas do Brasil, que Deus se levante. Que Deus se levante. Aonde houverem jovens apaixonados que clamam pela presença, Ele virá. Vocês virão milagres, vocês esbarrarão com a nuvem no banheiro, na sala de aula. Ei, o teu professor ateu vai ver os milagres do Senhor, porque Deus vai se levantar. Mas ele é doutor,
Ele sabe mais do que eu. Mas se Deus levantar, não há quem resista. Por fim, vou terminar que o meu tempo deve estar acabando. Orar que Deus se levante significa um grito de vitória. Como assim, pastor? Esse salmo é um salmo messiânico. Se você ler o versículo 18, ele vai ser citado depois pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8. Você já deve ter lido Efésios. Quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que ele está falando agora? O salmo está, sim, remetendo a nós um cenário das guerras antigas. Quando o rei era vitorioso e ele enfrentava aqueles que o oprimiam e vencia, ele fazia o desfile da vitória. Então, ele pegava o opressor, colocava algemas e agora estava cativo o cativeiro. O apóstolo Paulo pega essa imagem em Efésios. Ele vai falar de Cristo. Quando ele levantou, sim, dentre os mortos, ele fez cativo, colocou cativo aos seus pés o nosso cativeiro. Ele venceu a morte. É por isso que a Bíblia vai dizer: aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, destruiu o seu aguilhão. Dizer que Deus se levante é o grito de vitória dos que creem na ressurreição. Ele levantou dentre os mortos. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eu fui a Israel e eu lembro de entrar naquela tumba. Na porta estava escrito: ele não está mais aqui, ressuscitou dentre os mortos. Se você for aos cantões da China, você vai encontrar um lugar onde estão os restos mortais de Confúcio. Ali, muitos fazem fila para adorá-lo. Se você for à Índia, você vai encontrar o lugar onde depositaram as cinzas de Siddhartha Gautama Sakyamuni, conhecido como Buda. Se você for na França, em Paris, você vai encontrar o lugar onde estão os restos mortais de Denis Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec. Mas se você for a Jerusalém, você vai encontrar uma tumba aberta e vazia. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos. Aonde está a morte e o céu? Fique de pé e comece a glorificá-lo. Deixa eu dizer o que ele fez. Eu não sei o que representa o seu cativeiro, mas hoje eu quero te ensinar uma oração que põe cativeiro aos nossos pés. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Esses dias eu estava saindo da igreja e encontrei um jovem. Ele estava muito aflito, eu dei um abraço nele e falei: tudo bem? Ele falou: pastor, eu não sirvo nem para morrer. Eu falei: como assim, cara? Ele falou: a minha vida não presta. Eu tentei essa semana tirar minha própria vida. Eu pus um cinto, enrolei no pescoço, me prendi na porta. Mas quando eu já estava desfalecendo, o cinto arrebentou. Eu não sirvo nem para morrer, pastor. E eu falei para ele: Deus tem propósito na tua vida. Orei com aquele jovem, convidei ele para na minha cela. Aquela semana nós fizemos uma roda de oração na cela. Eu
Pedi para as pessoas que tinham cativeiros sentarem no meio da roda. Colocamos uma cadeira, que nós iríamos orar, para que Deus as libertasse. Aquele moço sentou e começou a contar para nós todas as suas prisões, o seu cativeiro. E então, nós estendemos as mãos e clamamos pelo nome de Jesus. Enquanto nós orávamos, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele tocou aquele jovem. Ele pôs o cativeiro debaixo dos seus pés. Eu já discipulei aquele jovem, já batizei ele. Esses dias eu cheguei na igreja e falei: cara, como é que você está? Ele falou: estou correndo, pastor, por quê? Eu estou discipulando 9 pessoas agora. Sabe, talvez você veio a esse congresso de envio missionário, mas ainda existem prisões na sua alma, pecados que representam um cativeiro para você. Você é refém da pornografia, você é refém da maledicência, você é refém das mágoas e machucados do teu passado, você é refém da autocomiseração, você é refém da baixa estima, você é refém da murmuração. Hoje eu quero te ensinar uma oração, meu amigo. Ele fez cativo o cativeiro. Levante as mãos, eu não sei quais são os seus cativeiros, mas clame agora: que Deus se levante. Que Deus se levante. Ei, você não está entendendo? Fale mais alto, porque esse é o grito de vitória. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Ei, a cruz está vazia. Ele já se levantou. Que Deus se levante. Agora eu quero que você clame pelo Brasil. Ele vai colocar cativo o cativeiro. Você crê nisso? Nós estamos no meio de uma batalha agora, uma preparação espiritual. E eu quero que você clame agora: que Deus se levante, que os inimigos caiam. Que Deus se levante, que Deus se levante, que Ele manifeste a sua glória entre nós. Agora todos juntos vamos clamar: que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Pai, nós clamamos hoje aqui, que o Senhor se levante e mostre a sua grandeza, que os teus sinais, maravilhas, milagres aconteçam entre nós. Queremos ver, queremos abraçar teus pés, queremos contemplar tua grandeza. Vem hoje aqui e mostra a tua grandeza para nós. Pai, hoje oramos que o Senhor se levante, que o Senhor seja o nosso referencial, o nosso líder, o nosso guia. Pai, que o Senhor se levante. Queremos te dizer que a tua presença tem valor e é bem-vinda entre nós. Hoje clamamos que Deus se levante, que Deus se levante, que os nossos cativeiros sejam levados cativos por Jesus. Pai, faz o que não podemos fazer. Se levanta entre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.